A dívida do Brasil, dívida bruta do governo geral, atingiu 80,1% do produto interno bruto, PIB, recentemente, alcançando a marca de aproximadamente 10,2 trilhões de reais. O endividamento é puxado principalmente pelos altos juros cobrados para rolar esses títulos, além do Tesouro gastar mais do que arrecada nas suas contas. Detalhamento da dívida. A dívida pública é basicamente a forma que o Estado encontra para se financiar quando as despesas ultrapassam a arrecadação com impostos. Dívida bruta, DBGG, soma todos os débitos do governo federal, incluindo o INSS, governos estaduais e municipais, chegando a ultrapassar a barreira dos 10 trilhões de reais. Para quem o Brasil deve? A maior parte, cerca de 33%, é devida a instituições financeiras, seguida por fundos de previdência, 22%, e fundos de investimento, 20%. Peso dos juros. Em períodos recentes, o Brasil chegou a pagar cerca de 1 trilhão de reais em um ano apenas para o pagamento de juros da dívida pública. O que acontece se a dívida aumentar muito? Quando os credores, investidores nacionais e internacionais, percebem que o governo gasta de forma descontrolada e a dívida fica fora de controle, ocorrem sérios impactos na economia. Juros ainda mais altos. Para convencer alguém a emprestar dinheiro para um país com risco de calote, o governo precisa pagar taxas de juros maiores. Isso cria uma bola de neve, pois encarece o custo da própria dívida. Menos dinheiro para a população. Como o governo gasta uma fatia gigantesca do seu orçamento apenas pagando juros, sobra menos dinheiro para investir em áreas vitais como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Fuga de investimentos e desemprego. Investidores perdem a confiança no país, o que reduz a geração de novos postos de trabalho e afeta negativamente o crescimento econômico. Alta da inflação e desvalorização do real. Em cenários extremos, sem conseguir pagar a dívida, o governo pode tentar imprimir mais dinheiro ou sofrer forte desvalorização cambial, o que faz o dinheiro valer menos no dia a dia e aumenta o custo de vida. Quitar a dívida. Por que o Brasil não quita? Nenhum país quita totalmente a sua dívida pública, pois os governos funcionam de forma diferente de uma pessoa física. Na economia global, o objetivo de um país não é chegar a zero de dívida, mas sim mantê-la sob controle, sustentável em relação ao tamanho da sua economia, PUB. Como o Brasil faz para controlar e reduzir a dívida? Para frear o crescimento e reduzir o peso da dívida, o país precisa adotar um conjunto de medidas econômicas estruturais, gerar superávit primário. Isso significa que o governo precisa arrecadar mais impostos do que gasta com a máquina pública, salários, custeio, ministérios, gerando uma sobra para pagar os juros da dívida, corte de gastos desnecessários, revisar despesas obrigatórias, cortar privilégios, reduzir subsídios ineficientes e otimizar o orçamento, crescimento do PIB. Se a economia do país cresce rápido, a proporção da dívida diminui. Por exemplo, 10 trilhões de reais de dívida pesam muito menos se o PIB passar de 11 trilhões de reais para 15 trilhões de reais. Queda na taxa de juros, Selic. Como grande parte da dívida brasileira é corrigida pelos juros básicos, quando a taxa Selic cai de forma consistente, com a inflação controlada, o custo para o governo carregar a dívida despenca. Reformas estruturais e privatizações. Reformas que desonerem o Estado e a venda de estatais ou ativos públicos podem injetar dinheiro direto no caixa para abater parte do saldo devedor. Quanto tempo demora para quitar ou estabilizar? Como a estratégia é estabilizar e não zerar, os horizontes calculados por economistas são de médio e longo prazo. Dívida pública do Brasil vai alcançar 100% do PIB em 2027, prevê FMI. O Brasil deve terminar 2026 com dívida pública bruta de 96,5% do PIB e já vai alcançar o patamar de 100% do PIB em 2027, segundo projeções do Fundo Monetário Internacional divulgadas nesta quarta-feira. Daí para frente, o número sobe a cada ano até chegar a 106,5% em 2031, período mais distante para o qual a instituição faz projeções. Os dados constam do relatório Monitor Fiscal, que avalia a situação fiscal de vários países,
Projeções atuais, relatórios do Fundo Monetário Internacional, FMI, apontam que a trajetória da dívida brasileira continuará subindo, podendo atingir 100% do PIB em 2027 e avançar até 106% por volta de 2031. O plano de estabilização. Para inverter essa curva e fazer a dívida começar a cair, o Ministério da Fazenda estima que o Brasil precisa manter metas rígidas de controle fiscal pelos próximos 5 a 10 anos. Conclusão: o Brasil nunca ficará sem dívida nenhuma, pois emitir títulos públicos também é necessário para o funcionamento do mercado financeiro e investimentos. O foco do país para os próximos 10 anos é apenas fazê-la parar de crescer para afastar o risco econômico. A taxa Selic funciona como o preço do dinheiro no Brasil e dita diretamente a velocidade com que a dívida pública de 10,2 bilhões de reais cresce a cada segundo. Entender essa mecânica é compreender a raiz do maior gasto do governo federal brasileiro, o mecanismo de impacto direto na dívida. Aproximadamente 40% de toda a dívida pública brasileira é composta por títulos pós-fixados, atrelados à Selic, conhecidos como Tesouro Selic ou LFT, efeito cascata. Imediato. Quando o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, decide aumentar a taxa Selic para frear a inflação, o custo para o governo remunerar quem comprou esses títulos pós-fixados sobe no mesmo dia. Custo do carregamento. Se a Selic sobe 1%, o custo anual para manter a dívida aumenta automaticamente em dezenas de bilhões de reais. É um dinheiro que sai do caixa do governo apenas para cobrir a variação do juro, sem amortizar um único centavo do saldo principal. O impacto indireto nos títulos prefixados e inflação. A Selic também contamina os outros tipos de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Títulos prefixados, LTN e NTNF. Nesses papéis, o governo contrata uma taxa fixa, exemplo, 11% ao ano. Se o mercado projeta que a Selic vai subir ou continuar alta por muito tempo devido ao risco fiscal, os investidores passam a exigir taxas fixas ainda maiores para aceitarem emprestar dinheiro ao governo nos novos leilões. Títulos indexados à inflação, NTNB ou Tesouro IPCA+. Juros altos de longo prazo encarecem também esses títulos, pois o investidor exige o IPCA, inflação, mais uma taxa real de juros pesada para compensar o risco de o país se endividar demais. Para quem o governo emite esses títulos? O governo não pega dinheiro emprestado com outros países ou com o FMI. A dívida do Brasil é majoritariamente interna e em reais. O Tesouro Nacional emite os títulos públicos e os vende para os seguintes credores. Bancos e fundos utilizam os títulos como a base mais segura para rentabilizar o dinheiro de correntistas, cotistas e aposentados. Você, qualquer cidadão que aplica no Tesouro Direto, está na prática emprestando dinheiro para o governo brasileiro financiar suas atividades em troca de juros, Selic, IPCA ou prefixado. Parte 1. Como o governo pega dinheiro emprestado? Os leilões. Você já se perguntou de onde o governo tira dinheiro quando a arrecadação de impostos não dá conta de pagar as contas públicas? Ele faz um leilão. Toda semana, o Tesouro Nacional faz leilões virtuais para vender títulos públicos. Funciona assim: o governo diz, preciso de dinheiro hoje e devolvo daqui a alguns anos com juros. Grandes bancos, fundos de investimento e até investidores estrangeiros participam dando lances. Quem oferecer as condições que o governo aceita leva os títulos e financia o país. Parte 2. O que é o arcabouço fiscal? O freio de mão. Para que o governo não gaste sem limites e quebre o país, existe uma regra chamada arcabouço fiscal. Ele funciona como o freio de mão das contas públicas. Essa regra define que as despesas do governo só podem crescer se a arrecadação de impostos também crescer, e sempre em um ritmo menor que os ganhos. O grande objetivo do arcabouço é garantir que o Brasil gaste com responsabilidade para equilibrar a relação entre a nossa dívida e o PIB, gerando confiança na economia. Parte 3. O que é o rating e por que ele importa? A nota do Brasil. Imagine que o Brasil tem um boletim financeiro e essa nota se chama rating.
Agências internacionais analisam se o nosso país é um bom pagador ou se tem risco de calote. Se o Brasil faz o dever de casa e controla os gastos, a nota sobe. Quando a nota é alta, os grandes fundos internacionais aceitam investir aqui cobrando juros menores. Se a nota cai, o dinheiro foge do país por medo do risco, o dólar sobe e a nossa economia sofre. No fim das contas, o rating dita nossa fama no mercado global. Era isso, pessoal. Este foi um breve vídeo educativo e simples, feito para tentar entender um pouco melhor como funciona a dívida do Brasil e os impactos que ela pode ter na economia e na vida de todos nós. Espero que este conteúdo tenha ajudado a esclarecer um pouco mais esse tema. Muito obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Até a próxima!